tá? Abra aí, Hebreus capítulo 11, e nós vamos aí lá para o versículo 32. Eu vou contextualizar vocês, eu vou falar um pouquinho para vocês aqui, mais ou menos o que está dizendo essa palavra num todo. É um texto muito grande, eu vou pegar só um trecho, para a gente não gastar tempo demais, mas eu vou dizer para vocês um pouquinho sobre isso antes de começar a ler. O texto de Hebreus 11 aqui, ele está falando dos heróis da fé, né? Ele está falando, né, do testemunho que essas pessoas, que esses queridos e queridas da Bíblia aqui alcançaram por meio da fé que eles tinham num Deus vivo. Uma fé tremenda que fez eles alcançarem várias coisas. Eles fizeram muitas coisas em nome dessa fé, né, guardando essa fé que eles receberam de Deus. E aí o livro de Hebreus ele vem citando essas pessoas uma a uma, falando desses heróis da fé. Ele vai falando lá de Noé, de Abel, de Caim, e vai citando aqueles heróis antigos da fé, desde a antiguidade, do tempo lá de antes do dilúvio, dos pré-diluvianos. Aí ele entra lá nos tempos de Abraão, de Isaac, Jacó, dos patriarcas, né? Depois ele vai passando por Moisés e tal, e pelos juízes, e ele vai citando, né, personagem por personagem, falando da fé que eles exerciam e como isso foi para eles imputado por justiça e como testemunho que até hoje clama diante de nós, né? O testemunho desses homens e mulheres da Bíblia até hoje é vivo e clama diante de nós. De sorte que estamos aqui hoje falando justamente das obras da fé que esses grandes homens e mulheres de Deus tiveram e fizeram, né? Por meio das suas obras aqui na terra. Então lá no versículo 32, acompanha comigo aí, Hebreus 11, 32. Lá do versículo 32 em diante, ele falando assim de tantas pessoas, ele falando assim, ele diz assim, olha, e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, da batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém? Então olha que palavra tremenda, né? Como é que esse livro de Hebreus é riquíssimo e tremendo. Né? Ele vem falar para a gente aqui, né, de homens e mulheres que passaram por provações gigantescas para sustentar a sua fé. E aí ele começa falando de homens como Gideão, né, que juntou os 300 para a batalha maravilhosa lá, né, de mais de 5 mil ficaram 300 para batalhar, né? Aí ele fala de Baraque, de Sansão, todo mundo conhece a história, de Jefté. Aí ele fala de Davi, Samuel, de todos os profetas, né? E aí ele diz que fala dos feitos dele, né? Eles venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam boca de leões, apagaram fogo, né? Eles venceram nações, experimentaram escárnios, foram chicoteados, maltratados, apedrejados, e tudo isso ele vem falando, né, desses grandes homens e mulheres da fé. O que eu quero chamar a atenção primeiro para vocês é o seguinte, né? Que tamanho de fé é essa? Ele está falando de um testemunho tão gigante aqui, né? De tanta coisa que eles fizeram. Mas imagina você no contexto desses homens e mulheres da fé aqui. Imagina você passando pelo que esses homens e mulheres da fé passaram. Imagina isso. Você, para sustentar aquilo que Deus te deu, a convicção que Deus te deu, a certeza de salvação que Deus te deu, você ter que pagar por isso, entregando a sua pele, né, para ser literalmente ser raspada, né, ser chicoteada, por você literalmente ser perseguido por esse nome, por esse Deus maravilhoso, pela promessa que ele te fez,
para sustentar aquilo que você ainda nem tomou posse. Você já pensou nisso? O que é isso na sua vida? Você sustentar aquilo que você nem tomou posse ainda, porque Deus disse, porque você creu, porque você teve fé. É trazer para você a sustentação daquilo que você acredita e crê que vai alcançar. Então eu quero te provocar nessa tarde. Eu quero fazer uma provocação a você nessa tarde e perguntar para ti: você tem pregado aquilo que você ainda não viveu? Você tem falado daquilo que você ainda não recebeu? Você tem testemunhado daquilo que ainda não veio às tuas mãos para tomar posse? Era o que esses homens e mulheres faziam. Eles sustentavam o testemunho daquilo que não viveram. Olha que tremendo isso, olha que coisa grande. Sustentar o testemunho daquilo que você ainda não viveu. Sabe aquela libertação que você vive buscando de Deus? Quem sabe não é a hora de você dizer assim: eu já alcancei essa libertação. O meu Deus, Ele me dá paz para passar por isso. Ele me dá convicção para entender que Ele me basta, que a promessa dele sobre a minha vida se cumprirá. E eu digo para vocês que eu tenho buscado fazer isso. Eu tenho buscado sustentar com as minhas ações a fé que eu professo, aquilo que eu ainda nem tomei posse. Tem tanta coisa na minha vida que precisa se cumprir. Tem tanta coisa na minha vida que Deus me prometeu que ainda não aconteceu. Tem tanta coisa que eu venho dizendo e que ainda nem foi uma realidade para mim, mas que para mim é tão grande, tão maravilhoso que eu vivo falando. Por exemplo, a certeza que eu tenho de que eu vou me encontrar com o Senhor. A certeza que eu tenho de que Jesus é vivo e que Ele faz toda a diferença na minha e na sua vida. É um testemunho que eu dou, né, de algo que é muito pleno para mim, mas é algo que é invisível para a maioria. É algo que a maioria ainda não consegue enxergar. É compreender que o reino de Deus ele se faz na nossa vida por meio desse testemunho. É como tem, né, uma frase que as pessoas gostam de dizer assim, dessa saudade que eu sinto de tudo que eu ainda não vi. É, né? Uma música até secular, né? E às vezes a gente tem saudade de tudo que a gente não viu. Nós temos saudade da Nova Jerusalém sem nunca ter ido até lá. Nós temos saudade, né, de estar com o Senhor sem nunca em carne ter estado. Mas nós estamos com Ele em espírito. Nós temos saudade de alcançar a graça vindoura de Cristo. De alcançar a plenitude da nossa fé, que é ser resgatado pelo Senhor, que é ser levado para morar com Ele, que é estar com Ele todos os dias, até a consumação de tudo, né? Estar com Ele o tempo todo. Eu acho tremendo, né, que as pessoas, para pregar do porvir, para pregar daquilo que há de vir, para falar da Nova Jerusalém, das maravilhas que Deus nos prometeu, né, as pessoas começam a contar maravilhadas, né? Como é que é essa Nova Jerusalém? As ruas são de ouro. Queridos, olha lá, é cristal, é pedra preciosa, sabe? Os rios lá, a água gera vida, né? As plantas são para cura, sabe, queridos? É muito tremendo você pensar, né, na grandiosidade daquilo que Deus preparou para nós através do seu Filho Jesus, da morada que Jesus foi preparar para nós. E a gente fala maravilhado dessas coisas, sabe? Esperando que isso vai realmente acontecer para nós. Mas eu quero, mais uma vez, te provocar. Quantas vezes a gente busca alcançar essa cidade maravilhosa, a gente busca alcançar essas coisas tremendas, tremendas e tremendas que Deus nos promete, mas nós nos esquecemos do essencial. Tem vezes que a gente busca as ruas de ouro, de cristal, as coisas maravilhosas, mas nos esquecemos que é necessário que algo aconteça. É necessário estar com Jesus o tempo todo. Porque se Jesus não estiver na grande cidade de Jerusalém, da Jerusalém que virá do céu, da parte de Deus para nós, como está escrito lá no Apocalipse, né?
aquela cidade adornada, preparada, ataviada como uma noiva para o cordeiro, pronta para receber os seus, pronta para receber os homens e mulheres de fé, né, que vão habitar nesse lugar. Existe uma coisa que é muito maior do que a cidade ser de ouro e de cristal. A Bíblia diz que ela é um tabernáculo de Deus para com os homens. Sabe o que quer dizer? É um lugar de habitação onde Deus estará conosco todos os dias. Em que Jesus estará conosco todos os dias. E se nós queremos, de fato, alcançar a plenitude de tudo isso que Deus nos prometeu, é preciso que a gente queira que Ele esteja lá. A presença de Jesus é mais importante do que todas as outras coisas. É um tabernáculo da presença de Jesus para nós. E lá a gente vai poder estar junto com Jesus. E mais tremendo que isso, é que a gente vai poder estar conversando e vendo pessoas, né, que como nós, né, nós seremos heróis e heroínas da fé naquele lugar. Porque nós vamos ter que guardar nossa fé para poder estar ali. Nós vamos ter que testemunhar da nossa fé para a gente poder estar nesse lugar. Nós vamos ter que falar muito da saudade que a gente sente de tudo que a gente não viu, de tudo que a gente não ouviu. Sabe, é aquela vontade de voltar para casa sem nunca ter vindo de lá. É só Jesus que pode fazer isso com a gente. E nós vamos ter que sustentar isso para chegar naquele lugar e poder sentar numa mesa e perguntar para Abraão como é que foi passar pelaquela dificuldade de ter que oferecer o seu filho. Você já pensou nisso? Você já imaginou como é que vai ser tremendo? Você poder chegar para Paulo e dizer assim, olha Paulo, me fala sobre as viagens missionárias. O que foi mais difícil? O que você viu que foi mais maravilhoso naquele lugar? Sabe, Pedro? Como é que foi esse negócio? A tradição fala que você foi crucificado de cabeça para baixo. Como é que foi isso, Pedro? Se entregar dessa forma? Como é que foi sua briga com Paulo? Vocês chegaram a um acordo? Como é que foi tudo isso? João, como é que foi a ilha de Patmos? Foi muito difícil receber a revelação no lugar onde você era um prisioneiro? São perguntas que a gente vai ter como fazer para o Senhor. Não só para o Senhor, mas para as pessoas que vão estar lá conosco, né? Aquelas pessoas que guardaram a sua fé, como está dizendo aqui na palavra que a gente acabou de ler em Hebreus. E essa palavra, ela diz aqui em Hebreus, né, que esses homens e mulheres, eles chegaram naquele lugar, né, e passaram por todas essas coisas, guardaram toda a sua fé, mesmo não tendo visto a plenitude daquilo que Deus estava preparado para eles. Eles tiveram que esperar por nós. Nós estamos no tempo da plenitude daquilo que Deus deseja para os homens, que é a graça. Que é a graça de Jesus. Não tem coisa mais tremenda do que a graça de Jesus no nosso meio. Isso faz toda a diferença para nós. Aí ela está falando aqui no versículo 40, né? A Bíblia está falando no versículo 40. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O mais legal é que aqui a Bíblia fala de só pessoas que foram antes da graça, né? E aí ele vem dizer que existe algo melhor a nosso respeito do que para eles. Eles tinham o Espírito Santo ocasionalmente, né? De vez em quando acontecia deles profetizarem, de ouvir a Deus. Enquanto isso, nós temos a possibilidade, a oportunidade de ter o Espírito Santo conosco todos os dias aqui no nosso coração queimando, vivo, firme e nos abençoando, nos tornando assim prontos para esse evangelho maravilhoso, prontos para essas coisas maravilhosas. Então, queridos, precisamos tomar posse da maravilha de ser um herói e uma heroína da fé. Num tempo de plenitude, onde a gente sabe o que realmente Deus quer de nós, sem sombra de dúvida. E o que Deus quer de nós, sem sombra de dúvida, é que a gente testemunhe da nossa fé, falando do amor, falando da graça, falando de Cristo, falando daquilo que Deus tem preparado para os seus filhos e para todos aqueles que o amam. Isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Toda a diferença. Toda a diferença, queridos. E a gente vai poder estar chegando naquele lugar
não só perguntando para os heróis da fé que passaram, né, antes de nós, tudo aquilo que eles fizeram, mas também ouvindo deles as perguntas para falar assim: olha, querido, olha Alex, olha o Saulo, Samanta, olha Ana Paula, olha Andréia, olha aqui, me conta como é que foi esse tempo de que você passou aí na terra testemunhando da sua fé. Você está preparado para contar das maravilhas que Deus fez na sua vida, lá quando estiver na graça, lá quando estiver na Nova Jerusalém, com todos os patriarcas, com todos os heróis da fé? Eu quero dizer para você que a fé deles não se aperfeiçoa sem nós, sem você e sem mim. Deus preparou para nós um lugar tão especial na história e nos deu o privilégio de falar da plenitude de toda a Bíblia, que é o cumprimento de tudo isso em Jesus Cristo. Não existe nada melhor e não existe nada maior do que ter Jesus na nossa vida. Então, meus queridos, em nome de Jesus, eu quero dizer para vocês que a nossa vida vai ser uma vida plena, cheia de Cristo, mediante a nossa fé. Receba isso em nome de Jesus, receba aí na sua vida essa palavra como uma profecia de que a sua fé precisa alcançar os fundamentos desse mundo, tremer os fundamentos desse mundo. A sua fé precisa impactar as pessoas que estão à sua volta, para que as pessoas olhem para as suas obras e vejam a Cristo, olhem para o seu andar e vejam a Cristo, ouçam o seu falar e escutem a Cristo. O seu gesticular vai refletir a Cristo, o seu cheiro vai exalar o perfume de Cristo. É isso que Deus quer, que a plenitude de toda a divindade, a plenitude de todo o plano de salvação, de todo o evangelho, seja a sua vida. Você é a plenitude do evangelho nessa terra. Você é a pessoa que Deus escolheu para tornar todo o testemunho completo. Não sei se você parou para pensar nisso, se você já se pôs para pensar nessa plenitude do evangelho por meio da sua vida. Eu quero te dizer que você pode fazer tudo isso em nome de Jesus. Creia nisso, receba essa palavra de ânimo, de bênção, de fortaleza. Se sinta fortalecido e fortalecida nessa tarde, recebendo do alto algo tremendo de Deus, uma unção maravilhosa que vai te renovar e te fazer se sentir pleno e plena para poder dizer para todos assim: eu sou de Cristo e a minha vida reflete a vida dele. Quantas pessoas serão alcançadas por você? Quantas pessoas serão impactadas por você? Quantas pessoas serão salvas por meio da sua vida? E lá na glória, lá na Nova Jerusalém, você vai poder testemunhar da sua vida para outros heróis e heroínas da fé. Receba essa palavra no